Olá pessoal, tudo na paz? Aqui é o professor Paulão e nessa videoaula vamos tratar do tema escalas cartográficas de cartografia, beleza? Nessa videoaula então, escalas cartográficas, tratando aí sobre a importância das escalas cartográficas, a diferença entre as escalas gráficas e numéricas e calculando escalas. É uma habilidade muito importante, viu gente? Pelo seguinte, boa parcela das versões do Enem, o conteúdo de escalas cartográficas ele pode cair em geografia, assim também como pelo menos uma questão em matemática. É bem fácil, né? Basta aí aprender o conteúdo e, é claro, treinar um pouco, fazer bastante exercício, né? Então vamos lá, essa aula se destina aos alunos do primeiro ano do ensino médio da Rede SESI de Ensino de Minas Gerais. Um conceito de escala, bem simples, bem tranquilo. Ó. Escala é a relação entre a medida de um objeto ou lugar representado no papel e a sua medida na realidade. O que seria isso? Para poder caber em uma folha de papel, o espaço real ele tem de ser reduzido centenas, milhares ou até milhões de vezes. Essa redução vai ser mostrada ali então na escala cartográfica. Por exemplo, 1 para 100 mil significa que o espaço foi reduzido 100 mil vezes para caber em uma folha de papel. Ou seja, também a cada 1 centímetro no mapa, temos 100 mil centímetros na realidade. Se o mapa tem escala, ele está correto. Mas só que, no entanto, se não estiver no mapa representada a escala cartográfica, ele não é mapa. Ele pode ser chamado de croquis ou até mesmo alguma outra representação cartográfica, né, com outra finalidade. Quais as diferenças, então, entre um mapa e um croquis? Né? Quando você vai a um sítio passear, uma festa, as pessoas têm o hábito de falar que vão fazer um mapa. Na realidade, elas estão produzindo ali um croquis, que é uma representação cartográfica mais grosseira e detalhe, sem a escala cartográfica neste caso. Este aqui, por exemplo, é o quê? Um mapa ou um croquis? Fica esse questionamento, né? Bem fácil, né? Ali é um croquis. Além de ser um croquis, é também uma charge do cartunista Ângelo, mostrando ali a situação em nosso país, né, relacionando aí ao contexto da corrupção. É uma coisa bem triste, né? Aí mostrando cada um dos estados ali, ó, por exemplo, Minas Gerais, fraude, testa de ferro, má-fé, nota fria em São Paulo, corrupção do Sul, logo. Então aqui são todas situações vivenciadas a esse contexto aí da corrupção. E aqui, nós temos um mapa ou um croquis? Parece que é um mapa, né? Todos os detalhes deles foram representados ali, ó, excetuando aí o título, que não tem e tem que ter em todo o mapa. Geralmente o título de um mapa temático vem o nome do lugar representado acompanhado do tema do mapa. Seria aqui talvez Brasil, político. E a escala cartográfica, que não foi representada neste mapa aí, ó, apesar de ter aí as linhas paralelas, né, Equador e o Trópico de Capricórnio, os espaços do território brasileiro representados, junto aí com suas capitais e também a Rosa dos Ventos. O resto não tem. Então, se não tem escala, não é mapa. Na realidade, isso aí também é um croquis. Por incrível que pareça, não pode ser chamado de mapa. Aqui nós temos o quê? Aqui já é um mapa. Né? Apesar do título estar representado de forma inadequada, né, na parte de baixo, o certo seria em cima, centralizado, e também a escala que está sendo utilizada ali é a escala gráfica. Né? Poderia ser gráfica e ou escala numérica, certo? A escala ali mostra o quê? Que a distância de uma extremidade à outra ali, ó, dentro do mapa, equivale na realidade a 1.160 quilômetros. Então, por exemplo, se você vê uma distância daquela ali representada no mapa, for tentar ver qual que é essa distância na realidade, ela vale 1.160 quilômetros realmente. Então, por exemplo, a metade ali, ó, 580, não é isso? Se eu for pegar essa metade da distância ali, ela dá mais ou menos a distância entre Belo Horizonte e São Paulo, capital, em linha reta. O que significa então que a distância entre São Paulo e Belo Horizonte em linha reta seria de aproximadamente 580 quilômetros. Viu como é fácil? Aí, neste caso, eu posso utilizar a escala cartográfica, e neste caso a escala gráfica, para me fornecer uma resposta rápida sobre a distância que existe entre os lugares. Ela também tem essa funcionalidade. Mas só que nós temos dois tipos de escala. As escalas gráficas e também as escalas numéricas. Neste caso aqui, as escalas gráficas. O que é uma escala gráfica? É a representação gráfica de várias instâncias do terreno sobre uma linha reta graduada. A escala gráfica nos permite realizar transformações de dimensões gráficas em dimensões reais sem efetuarmos cálculos. Dependendo da situação, há necessidade sim, né? Mas aí ela me dá uma resposta rápida. Por exemplo, a distância ali é medida na escala representada acima. Se o mapa tivesse aquela escala, cada espaço daquele representaria 10 mil centímetros na realidade.
Aí pode vir a pergunta, professor, mas ali não está anotada a unidade de medida? Sim, neste caso, toda a escala cartográfica que não estiver anotada a unidade de medida, ela está em centímetro, que também, por convenção cartográfica, decidiram que este seria o padrão. Ali abaixo nós temos ali, para cada espaço daquele 1 metro, e a última escala para cada espaço representado ali 50 quilômetros. Então é bem tranquilo, né? A outra é a escala numérica. A escala numérica vai indicar a relação entre os comprimentos de uma linha na carta e o correspondente comprimento no terreno, mas vai ser em forma de fração. Numerador e denominador. Numerador, distância no mapa, 1. A gente sempre usa a relação de 1 para. Denominador, a distância na realidade. 100 mil, por exemplo, naquela de cima. Então, para cada 1 centímetro no mapa, temos 100 mil centímetros na realidade. Abaixo, para cada 1 centímetro no mapa, temos 250 mil centímetros na realidade. A próxima, para cada centímetro no mapa, 10 mil metros na realidade. E para cada 1 centímetro no mapa, 100 quilômetros na realidade. Então, qualquer mapa que tivesse essa escala também estaria certo, né? O ideal é que se utilize pelo menos uma delas, ou a gráfica ou a numérica. Depende aí do que o cartógrafo ou você que for fazer uma representação cartográfica tiver por finalidade, né? For utilizar. Então, como que a gente lê e interpreta corretamente uma escala cartográfica? 1 para 100 mil seria 1 medida no mapa, que nós vamos chamar agora aqui de desenho. 100 mil medida na realidade, que nós vamos chamar de desão. Ou seja, para cada 1 centímetro no mapa, temos 100 mil centímetros na realidade. Beleza? Como que eu vou fazer para poder calcular escalas? A primeira coisa que a gente tem que aprender, neste caso, no caso seu, seria revisar, né? Uma revisãozinha bem rápida. Saber fazer a transformação das unidades de medida. Essa aqui é a régua das unidades de medida, bem fácil: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metros, decímetros, centímetros e milímetros. No Brasil, nós utilizamos principalmente quilômetros, metros e centímetros. E no caso de escala, dependendo da situação também, às vezes milímetros, que são fragmentos de centímetros. Dá para perceber que todos são múltiplos de 10, né? Então é bem fácil fazer essa transformação. Por exemplo, se eu quiser transformar uma unidade de medida lá que está em quilômetro em centímetro, é só eu contar a diferença de casas decimais que há de quilômetros para centímetros. Ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então eu vou deslocar a vírgula 5 vezes, né? Nesse sentido. Se eu quiser transformar de centímetro para metros, ó, 1, 2, também bem tranquilo. Se eu quiser transformar de metros para quilômetros, 1, 2, 3. Se eu quiser transformar de quilômetros para metros, 1, 2, 3, no sentido contrário. Então é só lembrar qual lado que você vai ter que andar com a vírgula, neste caso, né? Localizar a vírgula no número, se ele for inteiro não vai aparecer, e fazer essa transformação. Vamos para um exemplo bem simples aqui, ó. Vamos lá. 155 quilômetros eu quero transformar em centímetros. Como que eu faço? Aqui 155 quilômetros, eu vou ter que deslocar a casa 5 vezes. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 155 quilômetros, eu vou deslocar a vírgula aqui, eu encontrei a vírgula, que é um número inteiro, não preciso representar. Então, eu conto 5 casas, 1, 2, 3, 4, 5. Vou preencher de zeros, nesse sentido, e aí depois eu vou separar as unidades de milhar, a cada 3 zeros eu coloco um pontinho aqui para facilitar a leitura do número. Então, 155 quilômetros é o mesmo que 15 milhões e 500 mil centímetros. Não é fácil? Se eu quiser transformar 15 milhões em 500 mil centímetros, basta eu deslocar a vírgula no sentido contrário, que aí eu vou obter 155 quilômetros. Então, você pode utilizar essa regra para poder fazer a transformação das unidades de medida. O ideal, gente, é que todo exercício de cartografia, primeiro, você faça uso aí das unidades de medida apenas de centímetros, beleza? Então, como que a gente faz para calcular as distâncias com o uso de escalas? Um probleminha bem simples ali, ó. Qual a distância real aproximada entre duas cidades A e B, sabendo que no mapa de escala 1 para 45 milhões, a distância linear, ou seja, em linha reta, é de 5 centímetros. Então, quais são os dados que eu tenho aqui? Eu tenho aqui a escala e eu tenho aqui a distância no mapa. Então, eu tenho aqui E de escala e Dzinho de distância representada, distância no mapa. Agora, eu preciso saber da distância na realidade, a distância real entre duas cidades. Aqui estou chamando de cidades hipotéticas de A e B. Então, como que eu resolvo?
Vou primeiro selecionar os dados. Eu tenho que selecionar os dados para distância na realidade, distância no mapa e escala. Então, eu vou chamar de E, Dzão e Dzin. Neste caso ali, Dzão, distância na realidade, Dzin, distância representada, escala. Sempre na relação de 1 para x, certo? Porque você não sabe o denominador da escala, mas o numerador é fácil, é sempre 1. Lembre-se dessa regra. Como que é a regra aí para a gente poder, a fórmula, né, que a gente vai utilizar para poder resolver esse exercício? A fórmula é só montar uma regra de 3, sempre começando com escala. 1 vai estar para x, assim como o Dzin vai estar para Dzão. Como que eu sei que a regra de 3 foi montada corretamente, professor? Aqui, é só lembrar, ó, distâncias representadas uma sobre a outra e distâncias na realidade uma sobre a outra. Aí se você viu que está assim, está tranquilo, está certa a sua regra de 3. E pode fazer cálculo de unidades de medida diferentes, pessoal? Claro que não, né? Não pode. Todas as unidades de medida têm que ser exatamente iguais para que seja efetuado o cálculo. Então vamos lá, como que a gente resolve? Dzão, eu não sei, eu estou procurando. Dzinho é 5 centímetros, que é a distância no mapa. E escala 1 para 45 milhões. Montando a regra de 3, 1 vai estar para 45 milhões, sempre começando pela escala, assim como 5 vai estar para x. Então, ó, 1 vai estar para o denominador da escala, assim como o Dzin vai estar para Dzão. Beleza? Então, 1 para x, Dzin para Dzão. Neste caso, eu tenho aqui esses dados, eu só não tenho a distância na realidade. Aí, calculando, não, só lembrando aqui, ó, distâncias representadas uma embaixo da outra, distâncias na realidade, uma embaixo da outra. Lembrando que eu estou procurando a distância na realidade entre as duas cidades ainda, então vai se chamar de x. 1 vezes x, x, assim como 45 milhões vezes 5, 225 milhões de centímetros. Mas só que quando você faz uma viagem de uma cidade a outra, você não vai falar que viajou em centímetros, né? Você vai utilizar qual unidade de medida? Quilômetros. Então, transformando aqui, ó, são 5 casas decimais, né? Nós já falamos, a vírgula parou aqui, é um número inteiro. 1, 2, 3, 4, 5. Bem fácil, né? A vírgula para aqui agora, então, 225 milhões de centímetros é o mesmo que 2.250 quilômetros. Beleza? Então é isso aí, pessoal. O que eu oriento, façam os exercícios de cartografia do estudo orientado, né? Procurem outros exercícios no livro didático e ou também na internet. E aí vocês vão treinar e vão ficar fera no trem. Beleza, povo? Um abraço para todos, muito obrigado pela paciência e fiquem com Deus. Até a próxima!